Bom dia, meus amores! Estamos aqui com a nossa aulinha de literatura. Isso mesmo, trabalhando esse maravilhoso paradidático. Meu Pai Sabe Voar, da Daniele Pinotti e Marcelo Maluf. Hoje nós vamos trabalhar 3 partes desse livro. Ele é todo dividido em partes. Na aula passada, a tia pediu para que vocês realizassem a leitura do livro. E hoje nós vamos iniciar o trabalho desse paradidático por etapas, por partes, né? Hoje nós vamos trabalhar Júlio e seu pai, a coleção Asas de Dedo Ultra Rápida. Bora para a nossa leitura e vocês podem acompanhar com o paradidático de vocês. O mais impressionante na vida de Júlio é que ele sabia voar. Morava em uma casa muito pequena, em um canto escondido na grande cidade de São Paulo. A casa tinha um quarto, uma cozinha, um banheiro, feita de tábuas e alguns poucos tijolos. Estava sempre bem arrumada, com cada coisa em seu lugar, principalmente a coleção de Júlio, que ficava pendurada na parede e escondia as rachaduras e tintas descascadas. Júlio vivia ali com seu pai, que se chamava Pai, ora bolas. Quem falou que pai precisa ter nome? O melhor jeito de chamarmos era de pai mesmo. Por isso, para simplificar, é melhor dizer pai de Júlio. Júlio não morava com sua mãe. Nem adiantava perguntar sobre ela, porque nada sabemos. Se havia morrido, se estava viajando ou fazendo qualquer outra coisa, não sabemos. E Júlio também não sabia. O que ele sabia é que morava com seu pai, e isso bastava para ele. Júlio tinha 7 anos de idade, era encantador, os olhos grandes como se quisesse olhar cada cantinho bem escondido do mundo. O cabelo enrolado, gostoso passar a mão, como se fosse um tapete bem fofo, e sentia os nossos dedos sumindo e ressurgindo. Era aquele tipo de cabelo que dava para enfiar alguma coisinha dentro, não por maldade, mas porque parece ser tão divertido fazer isso. Tinha as pernas curtas e o corpo frágil, a pele cor de chocolate, um menino danado de bonito. As professoras de Júlio adoravam pegar suas orelhas gostosas e macias, simplesmente para fazer carinho. As orelhas de Júlio eram tão, mas tão gostosa que todos queriam apertar um pouquinho. Júlio até que gostava, mas às vezes ficava irritado e pedia para todo mundo parar com aquilo. As minhas orelhas são minhas, ele dizia, com medo de que alguém de tanto mexer pudesse arrancá-las. Havia um único jeito de pegar nas orelhas de Júlio e ele nem ligar. Era só esperar quando passasse pela sua frente um beija-flor. Aí era possível ficar horas mexendo, que ele nem percebia. Júlio paralisava. Admirava-se com o modo como essas aves pequeninas batiam as asas, como voava dançando no ar. A coleção. Todas as manhãs, o pai de Júlio levava para a escola e ia trabalhar. E só voltava à tardinha. Júlio ficava sozinha, brincava, fazia as lições, lia, assistia aos desenhos na TV e arrumava uma ou outra coisa dentro de casa. Afinal de contas, era preciso que Júlio ajudasse o pai para que a casa ficasse sempre em ordem. Engana-se, porém, quem pensasse que por isso Júlio era um garoto triste, ou mesmo que o seu pai não cuidasse dele direito. Júlio era um garoto feliz, não de uma felicidade de gargalhadas, mas de uma felicidade de sorriso no canto dos olhos,
daquela que nem todo mundo percebe. O pai de Júlio deixava todos os dias a comida pronta que dava para o almoço e um lanche da tarde. No café da manhã, no jantar, eles estavam sempre juntos. O pai de Júlio preparava o melhor leite com chocolate de que já tivesse notícia. Isso o próprio Júlio era capaz de garantir, mas era no fim do dia, quando o pai voltava para casa, o momento mais alegre para os dois. Júlio olhava para o relógio na parede e ficava contando os minutos à espera do pai. O pai de Júlio lhe trazia um presente todos os dias. Foi assim que Júlio começou a formar uma coleção fantástica. Cada objeto que ganhava vinha acompanhado de uma história que seu pai inventava na hora. A primeira asa de sua coleção é isso mesmo, asa. Quando Júlio ganhou a sua primeira asa, ainda era muito pequeno e nem sabia falar. Por isso, o pai lhe deu uma asa pequena e contou uma história também pequena que Júlio escutou com toda atenção. Ele disse: era uma vez um menino que tinha um pai que sabia voar, um pai que sonhava com o voo do filho. Júlio não se lembrava direito de ter ouvido essa história, mas ouviu e a ouviu tão bem que o guardou em algum lugar dentro de si. Dentre todas as asas de sua coleção, esta, a primeira, nunca deixou de ser a sua favorita. Era feita de pedacinhos de papel branco colados, tão pequenos que parecia pena. Era uma asa muito delicada, por isso não se podia mexer muito nela, para que não estragasse, e ficava pendurada no lugar mais alto da parede, acima de sua cama. Júlio esperava ansioso o pai chegar do trabalho e antes que ele abrisse a porta ficava pensando como seria a asa que ganharia naquele dia, branca, marrom, amarela, teria escrito, seria pequena ou grande, grossa ou fina, redonda, pontuda, lisa ou enrugada, teria recortes colado, arame para deixá-la mais dura, ondulada, com barbantes para prender nas paredes, com linhas ou cordão que podia se mover, teria fitas amarradas. Quantas possibilidades! Só mesmo quem tem uma coleção de asas é capaz de imaginar a variedade que elas podem ter. Essa expectativa era uma das coisas que Júlio mais gostava de sentir. Ele sentia a asa e corria e voava. Seu pai sempre lhe contava que dentro de sua casa cabia todo o universo, todo o céu, os dias de chuva com sol, as noites com estrelas sem chuva, 4 luas, uma cheia, uma minguante, uma crescente e outra nova, parques, lagos, rios, países, planeta, galáxias. Nessa hora a casa de Júlio ficava linda e seu pai sempre ajudava, empurrando um pouco a cama ou uma cadeira para dar mais espaço, para evitar que ele tropeçasse em algum móvel e se machucasse, ou ainda dizendo: desvie da montanha, olha lá na frente um prédio, cuidado para não trombar nas andorinhas, vamos aproveitar um pouco mais a brisa do mar. Algumas vezes seu pai também o carregava no colo e o girava tão rápido que ele sentia o vento entrar nos cachos dos cabelos. E Júlio ia longe, atravessava o oceano, florestas inteiras, desertos intermináveis com sua nova asa. E o melhor de tudo isso é que nenhum dos dois se cansava da brincadeira, que pode até parecer uma coisa que pudesse ficar chata com o passar dos dias, mas não para eles. Sempre era diferente e sempre era muito, mas muito bom mesmo. Asa de dedo ultra rápida. Certa vez o pai de Júlio lhe trouxe uma asa muito pequena, tão pequena que só cabia no dedo de Júlio. E mesmo com tanta experiência e conhecimento que tinha sobre elas, Júlio olhou para o pai com cara de espanto, como se perguntasse: como poderei voar com essa asa tão pequena?
Ele conseguiria vesti-la? Será que ela sustentaria o peso do seu corpo no ar? A asa era delicada, bem dobradinha, com desenhos feitos à caneta. Mas para que serve uma asa que não nos dá a possibilidade de voar? Júlio se perguntava. Não demorou muito e seu pai resolveu o problema. Pediu a Júlio que esticasse o seu dedo fura-bolo e colocou nele uma pequena argola, como essas argolas de chaveiro, com a pequenina asa amarrada nela. Mas antes o preveniu que não se iludisse com a aparência, porque aquela era uma das asas mais poderosas que ele já havia encontrado, e que estivesse preparado, pois voaria numa velocidade estonteante. Não deu outra. Júlio quase desapareceu. Ele voava mais rápido que a velocidade do som, quase na velocidade da luz. Faíscas saíam quando as asas batiam uma na outra. Os olhos de Júlio não conseguiam acompanhar, parecia as asas de um beija-flor. A brincadeira estava tão boa que Júlio foi dormir mais tarde do que o costume, só para poder voar um pouco mais. Naquela noite, jantaram sopa. Tinha que ser uma comida leve, para não dar indigestão. Vida de piloto de asa exige muita disciplina, dedicação e esforço. Na verdade, jantaram o que tinha em casa e o que dava para comprar com o pouco dinheiro que o pai de Júlio ganhava. Júlio sabia que todas as vezes que sentia uma vontade grande, que fosse verdadeira mesmo, era capaz de escolher com que sonhar. Durante aquela noite, Júlio sonhou que estava voando e que sua casa era bem maior do que a sua casa realmente era. Na casa do sonho de Júlio havia janelas grandes por onde o vento entrava e impulsionava ainda mais o seu voo. Júlio não parou a noite inteira de voar. Na manhã seguinte, acordou transpirando e com respiração ofegante. O pai de Júlio percebeu que o filho tinha acordado cansado e perguntou: "Por onde você andou, ou melhor, voou durante a noite?" E Júlio contou tudo o que havia acontecido. Calculou a distância que percorreu durante a noite, que foi de aproximadamente 1.500.379 quilômetros. Júlio tinha voado por cima de montanhas, sobre os oceanos, coisa que antes do sonho só tinha visto nas imagens das revistas que seu pai lhe trazia ou pela televisão. Chegou a visitar até outro país, mas não sabia qual era, porque não entendia o que as pessoas falavam. Perguntou diversas vezes, mas as pessoas também não entendiam o que ele perguntava. Mas seu pai entendeu. Ele o entendia tão bem que muitas vezes, só de olhar para Júlio, já sabia quais eram os pensamentos que passavam correndo pela sua cabeça.